O principal problema que eu enfrentava era a questão de não aceitar errar. Mais do que tudo, né? E assim, de não saber revisar. Porque a parte de não aceitar errar, como eu já disse, era uma coisa muito complicada, porque sabe aquele tipo de criança que sempre ouviu, que fazia tudo bonitinho, que sempre tirou notas assim aceitáveis, né? E depois chegou num ponto em que chegava lá, ia fazer uma lista de exercício, se deparava com um exercício muito difícil e aquilo começava a me desesperar. Era tipo assim, gente, eu não vou conseguir fazer isso daqui, eu tô errando isso daqui, mas isso aqui era pra eu saber. Se eu chegar no Enem sem saber isso, acabou, eu não vou conseguir ser aprovada. E o quadro, né, uma das principais coisas que o quadro me mostrou é que tá tudo bem errar, não tem problema. O erro é até bom, porque você aprende com ele. Se você simplesmente acerta tudo, às vezes você só acertou porque ou chutou, ou porque, assim, né, veio aquela luzinha na cabeça. Mas o quadro me mostrou que não. Que errar tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso. É só você estudar em cima daquilo, você pegar os seus erros e transformar eles em algo que vai te ajudar, em algo que vai ser benéfico para você, porque não é de tudo ruim. E me ensinou a revisar também, porque eu não tinha costume de revisar direito. Para mim, revisar era simplesmente pegar o livro, ler de novo e acabou, mas não é assim. Porque o método que o quadro me ensinou é revisar não somente, né, lendo, revendo a videoaula, mas principalmente fazendo exercícios, que era algo que eu não fazia. Assim, das provas que eu fiz antigamente, eu quase não fazia nenhum exercício delas. E eram provas com questões discursivas. Então, chegava na hora, eu assustava, eu ficava assim, tá, mas como é que eu vou responder isso daqui? Como é que eu vou elaborar uma resposta? Enquanto o quadro não, ele mostrava que, exemplo, né, o Enem, ele é aquela forminha. Então, as questões são muito parecidas, o método de desenvolvimento das questões todos os anos são muito parecidos. Então, foi nessa parte também que o método quadro me ajudou muito, porque me ensinou a pegar os exercícios, a usar eles também como uma forma de revisão. Minha mãe fala que desde pequena eu sempre falei sobre o assunto. Quando me perguntavam que eu queria ser, além daquelas profissões de criança, mesmo eu quero ser cantora, eu quero ser atriz, eu quero ser dançarina, por exemplo, sempre esteve a medicina no meio. Então, assim, eu digo que sempre, porque eu nunca me vi fazendo outra coisa, assim, eu já tentei, porque no meio do caminho, a gente fica assim, eu não vou conseguir o que eu quero, então eu já vou pensar em outra coisa aqui, porque se precisar eu vou. Mas, assim, principalmente depois que eu fiz o Enem pela primeira vez, porque eu fiz o Enem 2 vezes, né, valendo, eu percebi que eu não conseguia me imaginar fazendo outra coisa, né? Com a nota em mãos, eu sempre falava assim, não, se chegar lá na hora e eu tiver nota para passar em outra coisa, tudo bem, eu vou para outra coisa, mas quando eu peguei a nota do Enem, quando eu me deparei com o SISU e eu vi que, assim, a minha nota daria para eu passar em outros cursos, eu pensei assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo, sei lá, fazendo qualquer outra coisa que não seja cuidar de alguém, que não seja abraçar a dor de alguém também, né? Porque eu acho que a medicina vai muito além de você simplesmente cuidar da dor física. Às vezes você cuida da dor da alma da pessoa, você tá cuidando de um ente querido da pessoa, ou você tá cuidando de alguém que às vezes não teve nenhum tipo de cuidado durante a vida toda. Então, assim, eu vi que eu realmente sempre quis isso, eu vi que isso realmente sempre esteve em mim, não porque eu ouvia as pessoas falando, não porque eu via que, assim, o status de médico é bom, mas também porque eu vi em mim alguém que realmente gosta disso, gosta de cuidar das outras pessoas, então eu percebi que sim, eu realmente sempre quis aquilo e que não foi só coisa de criança, sabe? Então, eu me senti, sinceramente, assim, em maior parte confusa, porque tava numa situação em que ninguém sabia de nada, ninguém sabia o que ia acontecer, e principalmente frente à realidade do vestibular, eu sabia que a minha nota tinha que ser muito boa, eu sabia que eu tinha que ir muito bem, eu sabia que, assim, né, redação tinha que ser uma nota muito alta, matemática principalmente, então eu ficava assim, gente, como é que eu vou desenvolver isso tudo nesse período tão conturbado? Como é que eu vou conseguir estudar plenamente nisso tudo? Então, assim, eu fiquei muito confusa, eu fiquei muito perdida, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia se era melhor eu estudar muito, 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 chegar a cansar, porque o da escola não estaria ali, não iria me suprir nessa parte, ou se compensava mais eu relaxar, tipo, fazer o pouco que eu conseguiria, mas ao mesmo tempo eu ficava assim,
mas e se muita gente estiver estudando? O pessoal que quer medicina não vai parar de estudar por causa de uma pandemia. Só que ao mesmo tempo eu ficava assim, mas muita gente está podendo fazer o cursinho, por exemplo, né? O cursinho presencial às vezes foi pro EAD, mas tá ali com o mesmo apoio do cursinho presencial. Então eu ficava assim, gente, eu tava no meio, o famoso entre a cruz e a espada. Porque eu não sabia o que fazer, eu sabia o que eu queria, eu tinha certeza do que eu queria, mas assim, eu ficava completamente perdida, porque eu pensava assim, já vou aqui calcular quanto tempo eu vou precisar de cursinho, porque não vai dar. E por muito tempo eu fiquei muito cansada, eu fiquei muito assim, cansada emocionalmente, principalmente, porque assim, era uma situação muito difícil, porque eu fiquei realmente muito confusa. E eu queria dar conta, eu queria fazer dar certo, só que eu também sabia que era uma realidade em que ninguém tava assim, né, conseguindo produzir da mesma forma que antes. Mas eu me cobrava muito disso. Então foi um momento em que, assim, principalmente o meu emocional ficou muito pilhado. E então, assim, antes de mais nada, eu tive que aprender a controlar isso para depois conseguir mesmo me estabelecer para estudar em si. Eu conheci o quadro no final de 2019, na verdade. Eu tinha assinado o cursinho antes da pandemia. Mas, assim, eu assinei porque eu sempre fiz cursinho online. E eu pensei assim, eu preciso de um cursinho online só que um pouco mais completo, porque eu vi que os que eu tinha, por não terem o mesmo apoio do quadro, estavam, né, me deixando um pouco defasada, vamos dizer assim. Então eu conheci o quadro pelo Instagram, eu vi, na época era o vídeo do Gabriel Simão, que ele tinha sido aprovado na UFMG, em medicina também, e eu me aprofundei um pouco e fui pesquisar sobre o quadro. Pesquisei no Google, pesquisei com o pessoal que eu conhecia do Instagram, mandei até mensagem pro próprio Gabriel, que ele me deu umas dicas, inclusive ele explicou sobre o quadro. Nunca tive vergonha de perguntar, sempre perguntei, porque assim, era algo que eu precisava, era algo que eu sabia que eu ia precisar, né, ter esse apoio. Então fui, perguntei, fui procurar saber sobre ele, né, sobre o cursinho. Mas eu conheci o quadro mesmo pelo Instagram. Aí depois eu fui me aprofundando nas informações pelo Google e pelas pessoas que foram me respondendo. Eu lembro que no ano passado, porque no Enem 2020 que eu tinha feito, muita gente me veio me perguntar, porque o quadro posta, né, a questão da redação e a parte de matemática. Aí tinha uma gente, o que você acha do quadro? Você indica o quadro? Teve até gente aqui da minha cidade mesmo que perguntou. Então, assim, eu não sei, a questão da Débora, por exemplo, que foi aprovada em letras na UFV, o quadro até postou sobre ela, e ela é daqui, eu que indiquei, a gente conversava muito sobre o quadro, e foi assim, eu falei com a minha mãe, agora, garota propaganda. A questão de conversar com os aprovados foi muito importante, mas acima de tudo, o que me fez escolher pelo quadro foi no momento em que eu entrei no site e eu vi que tinha duas turmas, a turma ITA e a turma Medicina. Eu lembro que eu vi uma live do Werneck e ele falou assim que ele criou só as duas turmas porque ele queria que todo mundo tivesse a aprovação que o vestibulando de medicina teria. Então, assim, aquela preparação, assim, bem pesada mesmo, aquela preparação com muito conteúdo, com muito exercício. E eu pensei assim, tá, tem um monte de cursinho que faz essa segregação. Eu viro e falo assim, não, ou você quer medicina, ou você faz um mais ou menos. E no quadro não era assim, ele juntava todo mundo no cursinho, que era o mais completo, que oferecia muita coisa, que oferecia muito exercício. Então, assim, se a pessoa quisesse fazer, sei lá, física, ou se a pessoa quiser fazer engenharia aeroespacial, se ela entrasse no cursinho da turma medicina, por exemplo, elas teriam a mesma preparação. Então, isso pra mim foi um ponto muito positivo, porque eu pensei assim, tá, antes de mais nada, eles não dividem os alunos deles. E isso pra mim foi muito importante, porque assim, eu vejo que hoje em dia tem muita gente que às vezes escuta o curso do outro e quer diminuir porque não é o bam, vamos dizer assim, sabe? E outra coisa que o quadro teve um destaque muito positivo para mim, que me fez optar pelo quadro principalmente, foi a questão da tutoria. Porque eu estudei, né, como eu disse, desde o meu primeiro ano do ensino médio sozinha, em cursinho online e tudo. Enquanto alguns amigos meus, eles faziam cursinhos presenciais, preparatórios para o PISM, por exemplo, e lá eles tinham um apoio que eu não tinha em casa, né? Eu estudava sozinha, eu não tinha companhia de ninguém. Assim, não tinha ninguém que estivesse ali do meu lado, me auxiliando, me dando um apoio e tal. E na hora que eu vi sobre o quadro, eu vi sobre a mentoria e sobre a tutoria.
Então, assim, lá nas listas de exercício, por exemplo, você coloca uma dúvida, rapidinho isso é respondido, e é respondido assim, completo. A redação, por exemplo, qualquer dúvida sobre a sua correção de redação, se você mandar lá, os professores, os corretores, eles vão responder praticamente na hora. E principalmente a questão da tutoria, porque assim, eu me sentia muito sozinha e às vezes eu não sabia no que eu estava errando, qual parte do meu método de estudo estava errado. E o quadro me deu muito isso, então isso valeu muito a pena. Eu falo com a minha mãe que assim, eu não sei se no presencial eu teria me dado tão bem quanto eu me dei online com o quadro, porque eu precisava desse. A única coisa que faltava para mim era realmente essa presença, era esse apoio, era esse suporte que o quadro me deu. Então, para mim, valeu muito a pena. Todo mundo que me perguntou na época, Dani, valeu? Eu falei, valeu. Foi realmente um divisor de águas para mim, porque, como eu disse, o meu método de estudo estava muito consolidado, mas o meu emocional ficava muito assim, muito abalado por não ter ninguém para compartilhar, por não ter ninguém para conversar. E o quadro sempre teve isso, tipo, com muita força.